Arrisco a dizer que a melhor característica do Coringa não é a atuação memorável de Joaquin Phoenix, a contribuição para a mitologia do personagem e nem as interrogações que o filme insere no debate sobre doenças mentais e tratamentos dessas na sociedade, mas sim a sua capacidade de ser visto e interpretado de diversas maneiras diferentes, desde as visões mais simples como Arthur imaginou tudo no Asilo Arkham, até as diferentes camadas sociais, psicológicas e políticas da trama. A cada vez que se assiste Coringa, novos insights, pensamentos e impressões ganham vida na mente dos espectadores mais atentos. Sempre há novos detalhes a serem percebidos, diálogos que passam a ter mais importância ou mesmo a sobreposição de camadas que antes não eram vistas como tão importantes em relação a outras. Por vezes, o espectador se prende aos detalhes que ligam a trama da história da família Wayne aos demais elementos da mitologia do Homem-Morcego. Em outras, a insanidade de Arthur ganha os holofotes, ao passo em que em outras, é a trama político-social que ganha o estrelato. Como é o caso dessa análise, que busca entender um pouco do simbolismo que a figura do palhaço recebe logo ao terceiro ato. Quando um personagem como o Coringa se torna um herói, isso não diz nada sobre ele mesmo, mas sim sobre a sociedade que o cerca. Logo na abertura da obra, temos uma cena onde Arthur, ao trabalhar como palhaço anunciante nas ruas de Gotham, acaba tendo sua placa roubada e, ao perseguir os delinquentes, acaba sendo encurralado e surrado por eles. Além de estabelecer um tom sombrio desde muito cedo na triste realidade de Arthur, essa cena em particular, embora breve, ajuda a entender um elemento muito importante sobre a cidade de Gotham. Se trata de um ambiente onde o crime e a violência são epidêmicos, seja por necessidade ou por mera maldade. Se trata de uma manifestação fidedigna da violência difusa, onde esse tipo de comportamento, embora imoral, não é enxergado como crime pela sociedade, já que é institucionalizado e faz parte da rotina dos cidadãos. Com isso, o Estado, através da polícia, perde o monopólio da força, e a violência acaba se tornando um componente cotidiano na vida em sociedade, seja na forma de agressão física, como aquela praticada contra Arthur, ou mesmo de maneiras mais sutis, como a moral, que também é citada pelo personagem mais tarde, ao dizer que as pessoas apenas gritam umas com as outras, patrimonial, entre outras. Por conta disso, mesmo que exista boa índole entre a população, uma postura defensiva, e principalmente agressiva, precisa estar sempre em atividade para a autoproteção. Arthur tardou a entender isso. Tardou a entender que não podia confiar facilmente, que precisava se proteger do potencial violento da cidade de Gotham, e quando o fez, foi de maneira confusa, insana e problemática, carregando a pistola para um hospital e sendo consequentemente demitido por isso. Portanto, o problema na cidade de Gotham pode ser elencado como a institucionalização e a normalização da violência. Mas as causas disso são mais complexas do que a mera maldade e criminalidade. O passado de Gotham remonta de famílias exploradoras de petróleo, comerciantes de peles e outros empreendimentos baseados no porto da cidade, criando uma hereditariedade do poder e da influência política por lá. Os Wayne são um bom exemplo disso, já que Thomas Wayne estaria profundamente ligado com a Corte das Corujas e muitos outros empreendimentos suspeitos presentes na cidade, o que ajuda a enriquecer o panorama e a visão do personagem apresentado na obra. Uma versão conflitiva, soberba e que não desperta empatia em nenhum grau. Mas esse não é o único problema. A questão-chave da obra é perceber que há um abandono generalizado das políticas públicas que poderiam, em tese, reverter essa situação. A cidade vive suja, não há policiamento suficiente e educação, a cultura está totalmente desvirtuada, e aqueles que mais precisam de ajuda, aqueles que estão mais vulneráveis, estão completamente abandonados. Isso pode ser percebido pelos cortes no programa de assistência social que atendia Arthur. As visitas com a psiquiatra nunca eram tão proveitosas assim, mas forneciam os remédios que mantinham o protagonista na linha. Mas, como a doutora diz, os políticos estão se lixando para as pessoas como Arthur, pessoas pobres, esquecidas, que não se rebelam e apenas aceitam o que está acontecendo consigo. Isso torna a percepção do cidadão comum acerca da realidade enfesada. Cria-se uma rivalidade entre as classes sociais, porque enquanto uma está abandonada, a outra vive em um mundo paralelo, sem entender e sem precisar lidar com os problemas do mundo real. Os políticos se tornam arrogantes porque são encarados como ineficientes, o Estado se torna um inimigo porque acaba servindo como a fonte de todo o mal, e a polícia também sofre o mesmo, porque acaba sendo encarado como objeto da opressão, aquela que mantém a população na linha, mesmo quando essa está prestes a morrer pela fome ou pela violência. E por fim, há também a rivalidade com as classes mais abastadas, que é inflamada pelas falas de homens como Murray e Thomas Wayne. Chamar os pobres de palhaço, enaltecer a imagem de executivos da Wayne Enterprise e dizer que apenas ele pode consertar Gotham faz com que a população da cidade enxergue Thomas e os ricos em geral como os verdadeiros inimigos. Não se trata de entrar no mérito da questão se são ou não
quais ações deveriam ter efeito de forma distinta e até onde vai a influência dessa classe na perpetuação da desigualdade, mas sim da percepção. Aqueles que não têm o que comer vivem com a violência, com medo e opressão. Enxergam nessas pessoas que vivem uma vida afastada de todos os problemas e ainda as culpam por isso, como as causadoras, as inimigas, e portanto precisam ser punidas pelas ruas ou mesmo trazidas de volta para a realidade, como o próprio Arthur declara ao perguntar para Murray se ele deixa o estúdio e realmente olha para as ruas quando está fora ao criticar o seu comportamento. Isso é o combustível da revolta, tanto em Arthur quanto na população. Ao ser noticiada a morte dos executivos do metrô por uma pessoa vestida de palhaço, o povo de Gotham percebe que seus anseios haviam sido atendidos. Muitas dessas pessoas não são ruins, não são assassinas e não se trata de crueldade, mas sim de um sentimento de justiça social aliada à banalização da violência nesse contexto, que embora não deixe de ser imoral, torna a morte dos três prazerosa de ser ouvida. Com isso, a figura do palhaço, do Coringa, passa a ser caçada pela polícia, pelo Estado e pelos ricos, justamente aqueles que são vistos como inimigos nessa percepção de luta de classes, e que, consequentemente, inflama ainda mais os ânimos a passar a ser vista como um símbolo de justiça social pelo povo de Gotham, que abraça as máscaras, dando ainda mais motivação para que Arthur cedesse à insanidade, e assim rumasse para o estúdio de Murray Franklin e assassinasse o apresentador. Diante disso, é possível argumentar que não foi Arthur Fleck que criou o Coringa, mas sim o entorno, a sociedade que o cercava. Foi a injustiça que sentia por não ser reconhecido por Thomas Wayne que o fez se ressentir da classe mais rica. Foi o comportamento maldoso de Murray que o fez perceber que pessoas como ele sempre seriam tratadas como escória. Foi a agressão verbal dos executivos e dos delinquentes que o fizeram perceber que ele não poderia continuar agindo dessa forma, passiva, domesticada e medrosa. Por fim, foi a validação da sociedade ao seu redor, ao usarem as máscaras, que fizeram Arthur perceber que, embora imoral, ele era um mal aceito e necessário para que a justiça social fosse feita. O herói torto, desvirtuado e criminoso de uma sociedade igualmente torta, desvirtuada e criminosa. Que ao quebrar um ciclo de opressão e hipocrisia, mostrando que os ricos, embora vivendo em suas mansões, ainda eram humanos e feitos de carne e osso, e que não estavam tão protegidos assim, e que o verdadeiro poder reside nas mãos do povo que finalmente havia acordado. Não seria adequado usar o conceito de forma objetiva e literal, mas a trama de Coringa pode ser vista como uma interpretação da luta de classes. Ao invés de burgueses e proletários, temos poderosos e oprimidos. Arthur se torna um campeão dos oprimidos, o quebrador das regras feitas para proteger apenas aqueles que estão no poder, o símbolo da anarquia que uma sociedade já sem regras apresentava, aquele que prometia acabar com os filtros e a fantasia na qual os ricos viviam, e lhes apresentar a dura realidade da vida. Com isso, seria possível eleger o Coringa como um herói? Para essa visão distorcida de uma sociedade de Gotham, sim, mas isso não significa que ele deva ser encarado como um pelo espectador, mas sim um estudo de caso. Como é dito lá no início, eleger o Coringa como um herói diz mais sobre a sociedade que o cerca, seus valores e estado político do que sobre ele mesmo. Se um símbolo de anarquia, imoralidade e violência chegou ao ponto de se tornar um herói, significava que os valores dessa sociedade estão mergulhados nesses mesmos conceitos. Um panorama insustentável e caótico no longo prazo. Não é normal que as pessoas pratiquem o mal simplesmente por fazê-lo. Uma taxa de crime sempre é esperada, mas quando a violência se torna difusa e banalizada, o que se pode aprender é que os pilares da sociedade estão seriamente afetados. E no caso de Gotham, isso se explica pela hegemonia de poucos, que ao viverem em suas óperas e teatros, não enxergam a realidade das ruas, o abandono e a opressão. E a opressão. O sonho de todo oprimido é ser o opressor. E na noite da morte da família Wayne, foram eles que tomaram as ruas e se tornaram os verdadeiros detentores do poder.